Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos dar continuação à Bíblia. Vamos entrar em Gênesis. Narrativas sobre as ordens. Introdução. Na Bíblia hebraica, cada um dos 5 livros iniciais tem como nome a primeira palavra que aparece neles. Assim, o primeiro chama-se Bereshit, que significa no princípio, traduzido para o grego, recebeu o nome de Gênesis, que significa origem, nascimento, pois nele se encontram narrativas sobre a origem do mundo, da vida e do povo de Israel. Ora, para contar a história desse povo, é naturalmente necessário que ele exista. Quer dizer que o Gênesis, como também os demais livros da Bíblia, não são anotações feitas no momento em que as coisas acontecem. É um tipo especial de literatura diferente de jornal, de história ou de ficção. Como podemos ver em A Formação do Antigo Testamento, a história de Israel não começa com a criação ou com o chamado de Abraão. Assim, embora o Gênesis ameaça no início da Bíblia, suas narrativas foram elaboradas muito tempo depois, já na terra de Israel. E provavelmente só por volta do ano 400 a.C. é que o Gênesis alcançará a forma como a qual é hoje encontrada na Bíblia. Pois, do mesmo modo como nos contamos a história do nosso país de maneira diferente da que era contada 20 ou 30 anos atrás, também o povo de Israel, a cada nova etapa da vida, alterava a forma de contar a própria história. Muitas narrativas do Gênesis apresentam histórias de famílias, clãs, santuários ou instituições. Ora, as tribos eram autônomas e independentes entre si, e naturalmente suas histórias também. Contudo, gradativamente no conjunto de Israel, essas pequenas histórias particulares iam sendo reelaboradas e agrupadas, tanto em tradições orais como escritas. Assim, depois de 3 ou 4 séculos de monarquia, após releituras na separação dos reinos, cerca de 930 a.C., e nas tentativas de reunificação de Ezequias, por volta de 700 a.C., e de Josias, mais ou menos 620 a.C. Essas tradições serão integradas em escritos maiores, como História de um Só Povo, e tudo indica que o processo se finalizará em ampliações e releituras somente quando parte do povo de Judá for levada para o exílio, 598 a 530 a.C. E quando descendentes dos exilados retornarem a reconstituírem Judá, cerca de 400 a.C., testemunhas desse processo são as duplicações e contradições que encontramos no Gênesis, duas narrativas da criação, duas genealogias de Caim, duas genealogias de Sem, duas narrativas de dilúvio combinadas em 6.5 e 17, duas narrativas da aliança entre Deus e Abraão, duas expulsões de Agar e 3 narrativas sobre os patriarcas e suas mulheres no estrangeiro. E no fim do livro, possivelmente 2 histórias combinadas de José. Entre as mais antigas, pode haver tradições vindas da corte de Davi e Salomão, cerca de 1000 a 930 a.C. No entanto, as grandes linhas do Gênesis refletem a forma como a oficialidade do judaísmo queria que sua história fosse entendida nos anos 400 a.C. Como nessa época Judá era administrada a partir do templo pelos sacerdotes estruturados em torno da lei, da pureza ritual e racial e do monoteísmo, serão certamente as suas perspectivas que enquadrarão a história oficial. Assim, a redação final do Gênesis destaca a instituição do sábado como dia sagrado,
a aliança de Jafé com Abraão e as promessas para Abraão e seus descendentes, com destaque para a promessa da terra selada pela circuncisão. Apresenta os patriarcas em sucessão consanguínea, fazendo com que todo o povo de Israel seja reconhecido como descendente de Abraão, através do culto a Javé como Deus único. O Gênesis pode ser dividido em duas partes. Na primeira, estão as narrativas sobre a origem do mundo, da vida e dos diversos povos. Na segunda, encontramos as narrativas referentes aos patriarcas e matriarcas das tribos de Israel. Abraão, Sara e Agar, Isaac e Rebeca, e principalmente Jacó com a filha e os 12 filhos de Lia, Raquel, Bala e Selfa. Por fim, a história de José. Historicamente, essas pessoas não estavam ligadas por linhas de parentesco, sendo somente personagens venerados em ciclos narrativos em tribos e regiões de Israel e em santuários vinculados a eles. Ora, estes ciclos eram independentes uns dos outros, mas ao longo do processo de constituição do judaísmo se desenvolverá a ideia de que todas as tribos são descendentes de Abraão e Sara. Por isso, atualmente o Gênesis apresenta Abraão, Isaac e Jacó, unidos por uma linha de consanguinidade que culmina com a apresentação dos 12 filhos de Jacó como os patriarcas das 12 tribos. Como consequência desse processo, seja nas primeiras unidades narrativas, seja em sua estrutura maior, o Gênesis apresenta numerosas mensagens diferentes. É reflexo dos diversos interesses e dos conflitos entre os sujeitos envolvidos. Por um lado, a estrutura centralizadora de poder e riqueza do rei e do templo, por outro lado, as organizações das famílias camponesas, mas exatamente no confronto das mensagens do livro com as situações em que nos encontramos hoje, é que somos desafiados a buscar o rosto libertador do Deus da vida. Dessa forma, o Gênesis irá inspirar práticas de solidariedade e de resgate da dignidade humana, e será a palavra de Deus para nós e nossas comunidades. Por hoje é só, espero vocês no próximo vídeo.